Com fome de viagem, veio parar na Inglaterra. Conhecido como umbigo do mundo, Londres é a capital do país e está aqui há mais de 2000 anos. Lar da família real e da monarquia mais amada do mundo, quem nunca ouviu falar na rainha, sua elegância e no chá da tarde? Hoje, vamos iniciar nossa aventura em Londres e mostrar o que a cidade tem para oferecer ao seu corpo e à sua alma. Estamos na frente do palácio, residência da rainha, ponto turístico, referência em Londres. Isso, o Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia da Rainha Elizabeth II, que virou rainha em 1952. Ela mora oficialmente aqui em Londres, num dos municípios, num dos 32 distritos que fazem a Grande Londres. Estamos agora no distrito de Westminster e a Grande Londres é feita de 32 desses que somam 10 milhões de habitantes. A Grande Londres é o maior centro urbano e financeiro do Reino Unido. Nesse lugar daqui existe uma conexão muito grande com o Canadá, da onde a gente veio. Ela é rainha dos 56 Commonwealth Countries. São 56 países que reconhecem a monarquia da Rainha Elizabeth como autoridade máxima deles. Imagine que a gente veio de um país, Brasil, onde o presidente é a autoridade máxima, mas a rainha é a autoridade máxima de 56 países diferentes. Então, ela manda e desmanda nesses lugares. Ela é muito bem querida, muito bem amada por todos. Inclusive, é um ícone, isso, né? Perfeita. Ela é a representação de estilo, de autoridade, de simpatia. E ela mantém todos esses países orquestrados e em sintonia um com o outro. Esse palácio, Rafa, está associado às grandes memórias positivas do povo do Reino Unido. Aqui eles celebram grandes decisões políticas, eles celebram nascimentos de membros da realeza e quando algum membro da realeza falece, aqui também tem as cerimônias de condolências. Essa rua daqui lota, é tanta gente. E existem grandes memórias mundo afora de celebrações, quando um novo membro da família assume um determinado cargo, quando um príncipe vira rei, quando um príncipe tem um filho novo. Tudo acontece aqui. São aqui aquelas cenas clássicas que a gente vê da rainha dando tchau da janela e celebrações nacionais. Inclusive, em uma reforma do palácio, eles construíram uma varanda para que o pessoal da monarquia tivesse acesso ao público, né? Eles conseguissem vir, acenar, enfim, ver. Então é possível, se você plantar aqui, passar o dia aqui, pode ser que alguém apareça ali, né? E o jardim do palácio está aberto à visitação pública. Logo ali do lado, as pessoas costumam fazer Cooper, praticar exercícios, trazer seus filhos, passear com carrinhos e tirar fotos. E não só o jardim, Alex, tem uma ala do palácio. Ela expõe várias obras de arte, enfim, quadros, etc., que é possível você visitar também e conhecer essas salas. São algumas salas do palácio que são abertas a públicos em horários específicos do dia. Uma coisa interessante de mencionar sobre esses Commonwealth Countries, os países Commonwealth, é que alguns deles se desvincularam da dominação
do Reino Unido, da Inglaterra, e não foram necessariamente através de guerras. Por exemplo, o Canadá decidiu, em comum acordo com a Inglaterra, que não seria mais uma colônia. E num determinado dia que eles escolheram do calendário, o Canadá se tornou politicamente independente. Então existe um amor muito grande, porque nunca existiu uma guerra entre esses países. A rainha da Inglaterra faz parte do papel moeda, continua sendo um ícone nacional mesmo fora daqui. O Canadá, particularmente, tem um amor tão grande que toda vez que tem uma notícia nacional ou internacional sobre a família real, fica todo mundo antenado na televisão. Apesar dos países serem politicamente independentes, todo primeiro-ministro vem consultar com a rainha em assuntos polêmicos e internacionais. E ela faz visitas constantes ao Canadá, A família real como um todo, não só a rainha, como os príncipes e como a terceira geração de netos e hoje bisnetos, está todo mundo visitando, sempre passando entre todos os Commonwealth countries de um lugar para o outro. A paixão é nacional, o assunto é nacional. E um dia eu tive a chance de perguntar a um canadense: se o Canadá é tão independente, por que vocês amam tanto a rainha? E aí o canadense me falou: apesar dela não ter uma influência política concreta no papel, apesar de não sermos mais colônia, existe uma influência muito grande da monarquia aqui. Então todo mundo quer saber a opinião da rainha, todo mundo quer seguir a rainha por livre e espontânea vontade. Então, ainda que esses países não sejam mais colônia, não sejam mais fonte de exploração nos dias de hoje, todo mundo segue a rainha de coração. Respeito sobre a opinião dela, né? Isso. Politicamente dizendo também. Nenhum primeiro-ministro do mundo ousou ter uma opinião diferente da opinião da rainha da Inglaterra. O palácio está aqui desde 1837. Ele é cercado por vários jardins. Inclusive tem um jardim com o próprio nome do palácio, o Jardim de Buckingham. Uma coisa muito interessante para a gente assistir aqui em Londres, na frente do palácio, é a troca de turno dos soldadinhos, Alex. Sempre quando a gente pensa em segurança de Londres, nos policiais, vem aquela imagem, né, do policial vestido de vermelho, com o chapéu longo. Que nunca se mexem, que nunca dão risada, que nunca respiram. Alguns turistas vêm aqui provocar o coitado do soldado para ver se eles conseguem arrancar um sorriso, se conseguem arrancar algum movimento para mostrar que são humanos, né? Exatamente, eles são os famosos soldadinhos de Londres. Eles são figuras carimbadas aqui, são ícones de Londres, né? Todo mundo vem aqui para poder assistir essa troca de turno deles. A troca de turno é feita aqui, na frente do palácio, e ela é pública, qualquer pessoa pode assistir. São horas do dia, então tanto os turistas quanto os londrinos vêm aqui assistir essa troca de turno, de tão interessante que é, né? Eles se mexem, Eu sei, eu eles vi. ficam ali na frente, eles de fato, eles seguram, né, uma arma e a posição deles é mais ou menos intacta. Mas eles fazem exercícios. Então é comum você ver um soldadinho indo de encontro ao outro, marchando, porque os exercícios dele é na marcha, você consegue ouvir, né, o batido da bota no chão. Então eles marcham para fazer exercícios durante o turno deles. Então vir aqui na frente do palácio, assistir essa troca de turno dos soldados, ou simplesmente tirar foto com os soldados, tirar foto na porta do palácio. Pode ser que você encontre surpresas aqui, como cavalos passeando, por exemplo, né? É uma experiência fantástica, cada segundo tem valido a pena, e a esperança remota de ver um membro da realeza dando tchau da janela. Imagina se aparece na varanda. Ícone de felicidade e alegria, vem dar uma visita ao Palácio de Buckingham, que todo mundo vai gostar.
Agora, Rafa, estamos no Hyde Park. Fica do outro lado da rua do Palácio de Buckingham. Pela proximidade com o palácio, existem alguns protestos políticos que acontecem aqui. Foi a primeira vez que eu dei sorte de achar um doce sem glúten aqui em Londres, então merece ser documentado. Isso, a gente parou numa cafeteria aqui em frente ao parque e a gente achou um cannoli sem glúten e uma sopa. Sopa de vegetais. Uma sopa só de vegetais sem proteína. Como quase tudo aqui vem acompanhado do pão. O pão a gente ainda não achou sem glúten, então a gente não pode comer o pão por conta da inflamação do glúten, etc. Mas uma sopinha e um doce, Alex, você tá lanchando bem, hein? Pra mim já valeu a pena. Esse parque está aqui desde 1536, são quase 500 anos. Ele foi aberto ao público no ano de 1637, então as pessoas vinham aqui há bastante tempo visitar. Ocorriam aqui, na época medieval, duelos entre membros da realeza. Esse parque é um dos mais famosos dos 4 parques que contornam o castelo, porque ele é um dos maiores. E é aqui que tem um memorial da princesa Diana, além de várias estátuas e jardins. Enfim, é um ponto turístico que não pode faltar no caderninho, é muito lindo o parque. Quando você passeia pelo parque, você vai encontrar diversos jardins, cada um com nomes diferentes, então te dão referências, né, à cidade, e tá pertinho do palácio também. Eu achei bonita a forma como eles fazem homenagem à falecida princesa Diana. Em vários lugares do parque tem sinais dizendo Diana, the Princess of Wales. Hoje viemos tomar um café da manhã completo. Aqui em Londres, por uma questão cultural, eles têm como refeição principal o café da manhã e a janta. Eles não costumam almoçar. O almoço não é uma refeição habitual deles. Isso, a gente escolheu uma cafeteria bem tradicional, até de esquina, vamos dizer assim, né? Para ter uma experiência completa. Eles têm muito orgulho aqui do que eles chamam de Full English Breakfast, que é o café da manhã em inglês completo. Eu tô vendo 2 ovos, salsicha, bacon, cogumelo, tomate, feijão e pão. Para você ter uma noção do quão completo é esse café da manhã, ele tem a proteína, ele tem a raiz, ele tem o pão, o carboidrato e a fruta, que é o tomate. Ou seja, ele está cobrindo quase todas as famílias, né, alimentares que a gente tem. É um café da manhã muito rico, até porque você precisa espaçar a sua refeição entre o café e o jantar, né? Então, aqui, para você não ter esse pico de insulina que o carboidrato, o açúcar vai te dar, o ideal seria você não comer o pão e o feijão e você abusar das proteínas. Tem proteínas muito ricas aqui, Alex. A gente tem o ovo, a gente tem o bacon e a salsicha, que são as carnes vermelhas, né? São proteínas das famílias da carne vermelha. O cogumelo e o tomate, que é uma fruta. Então, você abusa das proteínas e da fruta que tem aqui, deixa um pouquinho de lado o feijão e o pão, porque eles vão te dar o pico de insulina, mas você tem que lembrar que a sua próxima refeição praticamente vai ser na janta. Então, você vai ter que dar aí umas 6, 7 horas entre uma refeição e outra. Então, não seria interessante você ter o pico de insulina e depois a baixa dele, porque você vai se sentir cansado, a gente vai ter que andar, enfim, passear, né? Numa viagem, o que a gente mais quer é conhecer lugares. A gente tem pesquisado, né, Alex, entrado nos lugares e perguntado sobre as opções sem glúten. Até o momento, a gente não achou pão sem glúten. Tem sido complicado para quem mantém uma dieta celíaca, que não pode comer daquele tipo de farinha, mas tem outras opções que dão para satisfazer, né? Graças a Deus, porque aqui você não comendo pão, você está suprido de proteína.
É isso aí, vamos lá? Vamos Então começar? vamos lá experimentar esse café completo inglês? As cabines telefônicas de Londres são ícones pela cidade. Elas estão espalhadas pela cidade inteira. Essa aqui virou uma cafeteria. Alex, agora nós vamos visitar o Shard. Ele é um ponto turístico relativamente novo em Londres. É um prédio de 72 andares, super alto. Lá de cima você tem restaurantes, você pode aproveitar um drink e você tem uma vista panorâmica de 360 graus da cidade inteira. E aí, vamos lá? Vamos lá. Eu aprendi dos londrinos que essa cidade aqui recebe 14 milhões de visitantes por ano. São mais visitantes do que a própria população. Eles até dizem que é a cidade mais visitada do mundo. Alguns chamam Londres do umbigo do mundo por estar no meio de tudo. Conexões aeroportuárias e economia e representação política e várias coisas fazem de Londres ser uma cidade extremamente importante globalmente. Como estamos na Inglaterra, é super famoso O chá. O chá. Não tem como a gente falar de Londres, da Inglaterra, sem mencionar a rainha e o famoso chá da tarde, né? Então, temos dois chás bem típicos daqui. Um é o English Breakfast e o outro é o Earl Grey. Exatamente. Bom, no primeiro, no English Breakfast, ele é uma mistura de vários chás pretos. É uma mistura muito forte, ele é conhecido como um chá robusto, rico. Ele vai muito bem com leite. Por dar aquela sustância, sabe? Aquela imagem que a gente tem do English Breakfast, é um café da manhã bem farto. Então ele vai muito bem com leite. E é uma mistura de vários chás. Já a nossa segunda opção é uma mistura de chá aromatizado com óleo de bergamota. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, gosto do English Breakfast. Eu sinto uma quantidade de cafeína muito grande nele. E às vezes, quando eu quero dar uma acordada e nem o café consegue me segurar, o English Breakfast sempre me deu uma salvada legal. Ele é feito para isso, né, Alex? É uma mistura de muita cafeína. São chás pretos, são os tipos de chás mais fortes. Então ele é bem robusto. Ele é justamente para isso, para dar aquela, né, acordada durante o dia. Já o outro não, é um chá mais leve, ele é uma mistura, ele é misturado com óleo do bergamota, como eu falei. Ele não foi feito para tomar com leite, mas a indústria de chá, para deixar ele mais popular,
começou a misturar ele com outros chás pretos, fizeram uma transformação no original para que ele também ficasse gostoso com a adição do leite. Então assim, tradicionalmente a gente não adicionaria o leite nele, tanto que não vem o leite para ele. Mas se você, por um gosto pessoal, quiser, você vai perder um pouquinho do aroma, né? Mas cai também bem, né? Eu não vou recomendar hoje. Eu vou recomendar a você, a gente está tomando ele tradicionalmente como vem, né? Eu vou provar os dois aqui, mas meio que eu já tenho a minha preferência pessoal. Eu vou experimentar primeiro o English Breakfast. Sem o leite. Sem o leite. Eu sinto uma pegada mais pesada. E eu agora vou provar a segunda opção, que é o Earl Grey. O nome é bem difícil de falar, tá? A gente tem que embolar bem a língua no céu da boca. Earl Grey. É bem ameno, é bem suave. E agora eu vou colocar o tal do leite no English Breakfast. Mudou um pouquinho o gosto? Mudou. Você achou que ficou mais pesado? Porque a intenção é que fique um pouco mais pesado para que ele funcione bem naquele café da manhã robusto, que é o café da manhã inglês, né? É uma preferência pessoal. Renata, brasileira do Pará, morando em Londres. Renata, me diz o que é que você mais gosta dessa cidade. Então, eu adoro a vida agitada de Londres, adoro essa vida que nos proporciona bastantes oportunidades, né? Que também faz a gente conhecer o mundo inteiro em um só lugar. E que nos proporciona uma diversidade imensa, sem preconceito, sem julgamentos, é todo mundo naquela mesma vibe. E você veio aqui estudar, não foi? Vim estudar. E você estuda o quê? Eu estudo biologia. Uau! Só que eu tô terminando biologia para começar a minha faculdade de dentista. Uau, uau! E me diz uma coisa, você é maravilhada com a cidade, tem alguma coisa aqui que você não gosta? Assim, a vida é bastante agitada. Então podemos dizer que não é uma coisa que eu queira fazer a longo prazo. Mas por agora tá bom, né? Porque eu sou nova, eu ainda consigo aguentar aí o batidão. Mas assim, tirando isso, eu acho que é tudo maravilhoso. Eu sou encantada com essa cidade. Londres é uma cidade maravilhosa. E sua família assistindo, quem é que você manda um abraço? Pra minha bisavó maravilhosa que me criou, que me deu o amor que eu precisava e a força para eu ser a pessoa que eu sou, batalhadora aqui. Obrigado, Renata. Muito obrigada.